Boa noite, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1. Como dissemos de manhã, hoje à noite estaremos começando uma série de estudos em 1 Pedro. Nós queremos fazer uma exposição dessa epístola, deste apóstolo. O irmão Jonatas já fez a leitura ainda agora, até o versículo 12, né? Capítulo 1, de 1 a 12, mas eu vou ler apenas versos 1 e 2. Vamos ler então, 1 Pedro capítulo 1, versos 1 e 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Vamos orar. Nosso Deus, Pai Celestial, agradecemos ao Senhor por esse dia, por essa noite, pelos irmãos presentes aqui. Pedimos a Deus que o Senhor use esta primeira pregação, esta visão geral que nós teremos hoje à noite de 1 Pedro, também para o nosso fortalecimento e crescimento espiritual. Nós agradecemos a Deus, porque o Senhor é bondoso para conosco, e nós pedimos entendimento e graça dos céus. Oramos em nome de Cristo. Amém. Nós lemos os versos 1 e 2, irmãos. Entretanto, hoje à noite nós vamos tratar apenas do versículo 1. Esse versículo 1 diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, e ele diz aí a localidade. Então, como dissemos, nós queremos falar sobre essa epístola, nós queremos falar sobre esses ensinamentos do apóstolo Pedro. Certamente, todos que estão aqui já leram ou partes dessa epístola ou a epístola toda, e isso é bom. Na verdade, eu até quero lhe incentivar a fazer isso. Nessas semanas próximas, leia 1 Pedro, leia capítulo 1, capítulo 2, até o último capítulo. Você vai ver quantos ensinamentos nós encontramos nesta primeira epístola. 1 Pedro, irmãos, contém apenas 105 versículos e foi escrita lá pelo ano 64 depois de Cristo. E quando nós olhamos lá no capítulo 5, verso 13, o penúltimo versículo, nós entendemos que Pedro estava, como ele diz aqui, na Babilônia. Veja aí, 1 Pedro 5,13. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Então, Pedro estava, como ele diz, na Babilônia. Ele fala aquela, possivelmente a igreja, a congregação que existia ali. Ele fala também que o seu filho Marcos, ou seja, o mesmo escritor do Evangelho de Marcos, estava também com ele lá. Agora, antes de tudo, talvez tenhamos que dizer o que é Babilônia, o que isso quer dizer. Existem algumas teorias a respeito, e eu não vou perder tempo nessa área, então já vamos logo dizer que Babilônia aqui seria, portanto, um código, um nome para Roma, está bem? Para Roma. Então Pedro estava em Roma, praticamente nos seus últimos dias de vida, escrevendo essa epístola. Nesta epístola pastoral, Pedro exorta e aconselha aqueles primeiros cristãos a permanecerem firmes na fé, apesar das suas circunstâncias, tais como tentações, provações, sofrimentos, acusações, difamações, perseguições. Então era um quadro realmente muito generalizado e muito difícil. Ainda assim, Pedro escreve àqueles cristãos dizendo: permaneçam firmes. Isso quando nós olhamos a epístola toda, está bem? Sempre lembrando disso, a epístola toda. Depois nós vamos então tratando versículo após versículo.
Então, o que nós podemos aprender dessa epístola? Quais doutrinas, verdades, princípios, missões nós podemos extrair dela? Então, hoje à noite, como eu disse aos irmãos, nós vamos fazer um apanhado geral, nós vamos dar uma olhada num panorama desta epístola e nós vamos considerar os principais fatores referentes a 1 Pedro. E o principal fator, o primeiro aqui, que nós vamos considerar é a autoria da epístola, ou seja, quem escreveu esta epístola? Você diz, isso é fácil, já está no versículo 1, não é? Verdade. E é isso que nós temos que realmente enfatizar, porque às vezes quando a gente lê um comentário, um outro material, alguns dizem, não pode ter sido Pedro. Mas como se está escrito ali? E como nós cremos que toda a escritura é inspirada por Deus e é livre de erros, de enganos, de falhas, então é isso exatamente que nós cremos. E ele diz ali, portanto, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Qual outro apóstolo tinha o nome de Pedro? Nenhum. Não é? Então fica claro determinar quem é esse exatamente. Está de forma clara dito aí. O escritor humano claramente se identifica como sendo Pedro, o apóstolo de Jesus Cristo. Mas quem foi Pedro? Eu sei que pela nossa mente podem passar muitos pensamentos e eu quero destacar alguns deles. Então, os irmãos, não desmarquem aí o nosso texto, mas nós vamos olhar alguns outros versículos olhando sobre quem foi Pedro. E eu quero destacar aqui algumas coisas sobre ele, alguns fatos. Em primeiro lugar, Pedro foi um dos primeiros discípulos tendo sido levado a Cristo através de seu irmão. Então vamos lá para o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 40. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 40. Até o versículo 42. Diz assim: Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Pedro, portanto, foi um dos primeiros discípulos de Jesus e foi levado até Cristo pelo próprio irmão, ou seja, como diz aqui o nosso texto, André. Outra informação sobre o escritor de 1 Pedro. Foi pescador, juntamente com o seu irmão André. Então nós temos lá em Mateus, capítulo 4, verso 18, essa informação. Mateus, capítulo 4, 18. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E Cristo chamou para eles serem pescadores de homens. Está já no versículo 19. Outra informação sobre Pedro. Foi escolhido para ser um dos 12 apóstolos. Mateus capítulo 10, verso 2. É importante fazermos isso nessa primeira mensagem, irmãos, porque essas informações, esses ensinos e detalhes que temos sobre Pedro vão nos ajudar depois quando nós chegarmos lá adiante na nossa exposição. Mateus capítulo 10, verso 2. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, com sobrenome Pedro, e continua. Então ali nós temos que Pedro foi um dos 12 apóstolos de Cristo. E lembra que os apóstolos de Cristo receberam um certo poder, uma certa autoridade sobre certas coisas da vida. E até podiam realizar milagres por ordem de Cristo. E também por causa disso, os apóstolos tinham autoridade sobre certas questões, diferente de outras pessoas. Mas eles tinham grande autoridade que eles receberam do próprio Senhor. Também, quando nós pensamos na própria epístola de 1 Pedro, quando ele se identifica como
Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, fica bem claro que as pessoas que receberam aquela epístola, tanto quanto nós agora, podemos crer que aquelas palavras são verdadeiras, porque Pedro recebeu as palavras, escreveu essas palavras, registrando e deixando para nós. Então não foi palavra de um homem qualquer, foi palavra de um apóstolo de Cristo, alguém que andou com Cristo, estava perto de Cristo e recebeu autoridade. E as igrejas aceitaram exatamente a sua epístola por entenderem exatamente esses fatos. Mas há uma outra verdade aqui que nós queremos destacar, voltando ao capítulo 8 de Mateus, que Pedro foi casado e provavelmente sua esposa o acompanhava em seu ministério, nas jornadas que ele fazia com Cristo. Lembra que há poucos dias atrás nós pregamos, eu acho que até o título da mensagem foi Mulheres também podem servir ao Senhor. Lembra disso? Em Lucas capítulo 8. E nós vimos que o Senhor Jesus Cristo ia com seus apóstolos e havia outras mulheres. Lá naquela mensagem, e nós destacamos os nomes delas, e não podíamos destacar todas, porque até ele diz, e muitas outras, não é? E aqui nesse texto que nós vamos ler, nos dois textos, vai também chamar a nossa atenção que os apóstolos que eram casados levavam as suas esposas também, juntamente com o Senhor Jesus. Mateus, né? Mateus capítulo 10. Aliás, capítulo 8, perdoe-nos. Mateus capítulo 8, versos 14 e 15. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste, acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a segui-lo. Então aqui é até a própria sogra de Pedro. Se Pedro tinha uma sogra, então ele tinha uma esposa. E o nosso texto diz isso, não é? De forma clara. E ainda há pouco eu disse que possivelmente a esposa de Pedro o seguia no ministério de Pedro e de Cristo. Vamos lá para 1 Coríntios capítulo 9. Veja como isso é dito lá. 1 Coríntios capítulo 9, de 3 a 5. 1 Coríntios 9, 3. O apóstolo Paulo aqui escreveu aos Coríntios e ele diz o seguinte: a minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber? E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor. E Cefas, quem é Cefas? Pedro. Paulo está dizendo que nós temos o direito de comer e beber, ou seja, nós somos seres humanos, nós temos necessidade, e até aqui ele está falando sobre o sustento pastoral também, tá? O restante do capítulo vai falar sobre isso. Mas dentre esse assunto ele diz assim, no verso 5, e também não temos nós o direito de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, ou seja, de uma mulher crente em Jesus Cristo, portanto uma irmã na fé, nesse sentido, tá? Não uma irmã biológica, mas uma irmã na fé. Aí ele diz assim: como fazem os demais apóstolos? E ele acrescenta: e os irmãos do Senhor? E ainda mais: e Cefas? Então ele deixa bem claro sobre essa questão, irmãos. Então nós poderíamos fazer a seguinte pergunta também: o primeiro Papa era casado? Você diz assim, que história é essa? É que o catolicismo ensina que Pedro foi o primeiro Papa, não é? E nós sabemos que o Papa não pode ter esposa, ele tem que assumir o celibato como um voto vitalício, ele não pode ter esposa. E eles dizem, Pedro foi o primeiro Papa. Se isso fosse verdade, porque não é, então Pedro era casado. O nosso texto diz isso, em dois textos que nós acabamos de ler.
Uma outra informação que nós temos, irmãos, sobre Pedro, e nesse caso nós não vamos ler o texto, só fazer uma referência rápida, que ele foi o principal pregador no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2. Você lembra disso? O Espírito Santo desceu sobre os apóstolos e sobre a igreja, e Pedro então passou a pregar e a falar de Cristo. E por meio dele, milhares de pessoas se converteram e se uniram à igreja, ou seja, formaram a primeira igreja ali. Então é muito importante nós lembrarmos disso. Quando nós pensamos, portanto, nesse assunto que trata aí sobre a autoria da epístola, ou seja, Pedro, apóstolo de Cristo. Apesar de Pedro ser o autor humano, precisamos lembrar uma coisa, que Silvano serviu de secretário ou amanuense, ou seja, alguém que o auxiliou enquanto ele escrevia a 1 Pedro. Vamos lá, para 1 Pedro capítulo 5, verso 12. 1 Pedro 5, versículo 12. Aliás, nós já vimos o verso primeiro que ele diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, ele continua a epístola. Quando chegamos lá no finalzinho dessa carta, capítulo 5, já no penúltimo, aliás, no antepenúltimo versículo, ele diz: por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também eu considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus, nela estai firmes. Pedro está dizendo: eu estou escrevendo para vocês por meio de Silvano, e ele dá as características aí. Quem foi Silvano? Silas. Aquele mesmo pregador que nós temos lá em Atos 13 e em outros capítulos mais de Atos. Então, Pedro escreve por meio deste homem. Como assim? É interessante que na Bíblia, em alguns livros, nós vamos encontrar esse mesmo procedimento. Aliás, até a gente podia fazer uma referência rápida quando nós olhamos, por exemplo, o livro do profeta Jeremias. Ali é dito que Jeremias escreveu, e até Baruque diz que Jeremias ditava as palavras e ele redigia, registrava essas palavras. Mas e no Novo Testamento acontecia a mesma coisa? Sim. Quando nós olhamos, por exemplo, vou fazer uma referência bem rápida aqui, está bem? Em Romanos capítulo 1, verso 1, em Romanos 1, ali vai dizer que Paulo escreveu aquela epístola. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolos. E ele diz, ele vai falando no verso 7 a todos os amados de Deus que estáis em Roma, e continua. Quando nós chegamos no capítulo 16, versículo 22, veja o que é dito. E nós temos que entender esse versículo, senão nós vamos ter problemas. Romanos 16, verso 22. Eu, Tércio, que escrevi esta epístola, vos saúdo no Senhor. Como assim? Foi Paulo que escreveu Romanos ou foi Tércio? É aquela mesma explicação, irmãos. Paulo escreveu por intermédio daquele secretário, que nós chamamos de amanuense, alguém que redigiu, possivelmente ele ia ditando ou falando, e aquela pessoa então ia escrevendo. É a mesma verdade que nós encontramos, portanto, em 1 Pedro. Então, Pedro escreveu por intermédio de Silvano ou Silas. Há um detalhe importante também a dizermos nessa primeira parte referente à autoria da epístola, irmãos, que conforme a tradição, Pedro foi morto de cabeça para baixo durante o reinado de Nero. E isso aconteceu lá pelo ano 67 ou 68 depois de Cristo. Diz a tradição, a Bíblia não conta. A Bíblia não toca neste assunto.
Mas diz a tradição que Pedro estava sendo crucificado, exatamente como Cristo foi crucificado, e ele teria dito que não era digno de morrer como seu Senhor. Então, ele foi crucificado ainda assim, mas de cabeça para baixo, cruz invertida, não é? Isso é o que diz a tradição. E isso aconteceu durante o reinado de Nero. Logo mais nós vamos falar um pouco mais de Nero. E, aliás, durante toda a epístola nós vamos ter que tocar no nome dele de vez em quando. A autoria da epístola, Pedro. Um segundo fator referente a essa epístola, irmãos, diz respeito aos destinatários da epístola, ou seja, para quem 1 Pedro foi endereçado. Volte ao capítulo 1, verso 1 de 1 Pedro. A carta é destinada aos forasteiros da dispersão. Aos forasteiros da dispersão. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão. Forasteiros, o que significa esse termo? Forasteiros significa literalmente estrangeiros residentes ou habitantes temporários. E fala de todos os cristãos, os quais não são habitantes permanentes desta terra. Olha uma coisa importante, portanto, para nós entendermos. Um forasteiro. Lembra que nós cantamos o hino que diz: sou forasteiro aqui, em terra estranha estou? Mas eu estou no Brasil, eu falo português, eu estou cantando, sou forasteiro aqui, em terra estranha estou. Eu não vim de outro local. Só que um dia eu me converti, e Cristo disse que todos aqueles que lhe pertencem não são mais deste mundo, não é? Nós temos uma outra pátria. E é nesse sentido básico que nós encontramos aqui, Pedro usa essa palavra aqui nesse texto. De tal maneira que forasteiros refere-se a todos os cristãos, judeus e gentios, que viviam espalhados pela Ásia Menor, o que corresponde atualmente à Turquia. Aqueles cristãos espalhados que viviam naquelas localidades. Eles eram uma comunidade mista, composta por aqueles que haviam abraçado a fé em Cristo e que viviam, conforme diz o próprio versículo 1, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Se você tiver um mapa aí na sua Bíblia, você vai conseguir localizar. Refere-se à Ásia Menor, como ele disse, atualmente à Turquia. Pedro escreveu àqueles cristãos que estavam lá. E como já dissemos, quero destacar, cristãos judeus, ou seja, judeus que se converteram e se tornaram cristãos, bem como gentios, que não eram judeus, portanto, mas se converteram e se tornaram cristãos. Ou seja, aos cristãos, judeus e gentios que estavam nessas localidades. Como cidadãos dos céus, eles eram livres, mas jamais deveriam se esquecer de que também eram peregrinos e forasteiros espirituais. Olha o capítulo 2, verso 11. Capítulo 2, verso 11. 1 Pedro. Ali diz o seguinte: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Peregrinos e forasteiros que sois. Como dissemos, eles eram livres. Eles podiam habitar ali. E eles habitariam por um pouco de tempo, talvez alguns anos, talvez até a sua vida terrena toda. Olha também o verso 16. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Eram livres, podiam habitar nesses locais. Mas eles deveriam sempre lembrar que a qualquer instante poderiam ser chamados para o lar celestial. Por causa disso, eles não podiam usar da liberdade que tinham para fazer coisas que não eram próprias de um servo de Deus, de um filho de Deus, como vimos nesses versículos. Semelhantemente, irmãos, todos nós somos peregrinos neste mundo.
e temos que nos comportar de maneira adequada e exemplar. Capítulo 1, verso 17. 1,17. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Observe essa expressão. Durante o tempo da vossa peregrinação. Nós estamos apenas peregrinando neste mundo. E nós cantamos aquele hino que diz peregrinando, não é? É verdade, nós estamos apenas peregrinando neste mundo. Não sabemos por quanto tempo. Alguns de nós por muito mais tempo que outros. Outros não. E assim por diante. De tal maneira que a nossa pátria é o céu. E a nossa partida deste mundo, nós sabemos, é certa e se aproxima. O nosso lar verdadeiro não é este mundo. Lembra que Paulo disse lá em Filipenses que a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pedro escreveu àqueles cristãos, judeus e gentios, nos seus dias, e essas mesmas palavras que ele dirigiu àqueles cristãos, àqueles irmãos, são palavras também para nós. Porque também estamos neste mundo de passagem, peregrinando, e nós devemos realmente cuidar com a nossa vida enquanto estamos aqui. Nós não vamos ficar para sempre neste mundo. Um terceiro fator importante que encontramos nesta epístola diz respeito ao tema. O tema da epístola. Ou seja, do que trata, qual é o assunto principal. E o seu tema principal, irmãos, é a graça de Deus em meio ao sofrimento. A graça de Deus em meio ao sofrimento. De fato, a palavra sofrimento aparece 15 vezes nesta epístola e termos relacionados. Só para os irmãos terem uma ideia, veja capítulo 1, verso 6. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário sejais contristados por várias provações ou tentações. Vai falar sobre sofrimentos. Também capítulo 2, verso 19. Porque isto é grato que alguém suporte tristezas, na corrigida diz agravos, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Veja, tristeza, sofrendo, e até injustamente. Era isso que estava acontecendo com muitos daqueles cristãos. Eles estavam naquelas cidades que eram províncias romanas, e muitos deles estavam sendo atacados de diversas formas, porque eram cristãos, porque haviam abandonado a sua fé antiga, ou até a sua falta de fé, e agora estavam seguindo o Senhor Jesus Cristo. E eles estavam sendo difamados e acusados e presos injustamente, e ameaçados de diversas coisas. Então eles estavam realmente passando por grandes sofrimentos. Mas também olha capítulo 3, versos 13 e 14. Ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer ou padecerdes por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Porque havia ameaças, havia acusações, havia difamações, havia calúnias, havia desprezo, havia de tudo. E eles estavam sofrendo. Verso 17 também. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Interessante que no verso 13 diz, se vocês fizerem o bem, quem é que vai maltratar? Mas se isso vier a acontecer. E depois no 17, é melhor que soframos, porque estamos fazendo o que é certo, do que soframos por fazermos o que é errado. Capítulo 4, de 12 a 14. Amados, não estranheis o fogo ardente
que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, ou aflições de Cristo, para que também na revelação de sua glória, ou seja, quando Cristo voltar, vos alegreis exultando. E no verso 14, se pelo contrário, aliás, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. E ele continua, todo esse texto vai falando sobre este assunto, sofrimentos pelos quais estavam passando. E eles iriam passar. Muitos já estavam passando e eles também iriam passar mais adiante. Como daqui a pouco nós vamos ver certo versículo, que inclusive já lemos, mas vamos fazer um destaque daqui a pouco. Vejam também capítulo 5, versos 9 e 10. 5, 9 e 10. Resisti-lhe firmes na fé. Se você olhar o verso 8, vai estar se referindo ao diabo, vosso adversário, né? Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Não só aqueles cristãos estavam sofrendo, mas todos os cristãos em todos os lugares. E isso independe de tempo, ou seja, nós também, inclusive em nossos dias, não é? Verso 10, ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Esse é o tema desta epístola. A graça de Deus em meio aos sofrimentos da vida, as aflições, as tentações, as provações, as ameaças, os ultrajes e tudo o que nós possamos imaginar. Isso indica que muitas das vezes os nossos sofrimentos são um resultado natural da nossa fé em Cristo e não necessariamente por causa de pecados e erros pessoais, como já ficou claro ali, não é? Às vezes a pessoa vai sofrer, o cristão vai sofrer, não necessariamente porque ele está pecando contra Deus ou contra quem quer que seja, mas o simples fato de ser um cristão já lhe impõe sofrimento. Mas é verdade também que às vezes nós sofremos por causa dos nossos próprios pecados. A epístola vai se encarregar de tratar dessas questões, e no momento certo nós vamos destacar esses fatos. Apesar disso, nós podemos estar certos de que o Senhor sempre nos dará graça em todas as circunstâncias da vida. Como nos diz aqui o texto que nós acabamos de ler, que Deus vai nos dar graça. Vimos ali no capítulo 5, verso 10, não é? Nos chamou para a sua glória e fala sobre o Deus de toda graça. E outros textos também que veremos no devido tempo. Por sermos cristãos, nós vamos sofrer, como dissemos, às vezes por causa da simples fé em Cristo. Pode até trazer conflitos familiares com os vizinhos, com os colegas de trabalho e tudo mais, com os irmãos em Cristo, não é? Às vezes por causa dos nossos próprios pecados, a nossa teimosia, o nosso gênio ruim, a nossa conduta que não agrada a Deus. Mas às vezes nós vamos sofrer por tantos outros motivos. Mas independentemente disso, nós precisamos sempre lembrar que Deus prometeu graça para cada um de nós. Ele vai nos encher da sua graça, das suas misericórdias, da sua compaixão, do seu amor fiel para conosco, independente das circunstâncias. Você lembra daquela experiência do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12? O apóstolo Paulo diz que teve visões grandiosas de Deus. Ele fala sobre as grandezas do Senhor. Ele até disse que viu e ouviu coisas que ele nem podia fazer referência. 2 Coríntios 12. E ele disse que por causa disso, para que ele não se ensoberbecesse, ou seja, para que ele se mantivesse humilde e no seu devido lugar, foi-lhe colocado um espinho na carne. E ele pediu ao Senhor que retirasse esse espinho da sua carne. E qual foi a resposta? A minha graça te basta.
A minha graça te basta. Paulo, deixe-me parafrasear. Paulo, eu não vou retirar esse espinho na carne, mas eu vou te dar graça para que vivas com esse problema e para que venças as dificuldades da vida. Eu vou estar contigo, não importam as circunstâncias. E esse é um fato, irmãos, que nós temos que lembrar. Às vezes Deus não vai tirar o espinho na carne, seja ele o que for, não é? Às vezes Ele vai nos dar graça para nós suportarmos essas coisas. E é isso que nós temos em 1 Pedro também. Indo para um outro fator importante, irmãos, os propósitos da epístola. Eu quero destacar aqui 3 propósitos, isso de uma maneira geral, não é? Como nós estamos fazendo. Indo para o capítulo 1, lembrar que em Cristo temos uma viva esperança e que nós precisamos falar dessa viva esperança aos outros também. Então, no capítulo 1, versos 3 e 4, nós temos: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para o quê? Para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. A nossa herança não é neste mundo. A nossa esperança é viva e tem a ver com o lar celestial. Somos forasteiros neste mundo. Estamos aqui só de passagem. Então nós precisamos lembrar disso. E no capítulo 3, verso 15, que fala de evangelismo, que fala sobre a oportunidade de falar de Cristo às outras pessoas. Essa mesma esperança que nós temos, nós também precisamos compartilhar com as pessoas. Capítulo 3, verso 15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. E o verso 16 diz que nós devemos fazer isso com mansidão e temor, com boa consciência, estando sempre preparados para responder. Aqueles primeiros cristãos lá, os forasteiros do Ponto, da Galácia, Capadócia, Bitínia, Ásia, como nós vimos ali no capítulo 1, verso 1, eles estavam passando por todas aquelas dificuldades e ainda assim eles precisariam permanecer firmes no Senhor. E quando alguém perguntasse, mas por quê? Por que você age assim, apesar de todas as ameaças e sofrimentos? Eles precisariam ter condições de falar da esperança viva, dessa herança e do lar celestial. E pessoas iriam perguntar, como pessoas nos perguntam. Eu não sei se alguém já chegou para você e já lhe fez essa pergunta. Por que você é assim? Por que você é diferente? Por que quando acontece isso ou aquilo outro você age assim e não daquele jeito? Pessoas vão fazer perguntas assim. É possível que já tenham feito as perguntas desse tipo aos irmãos. Será que nós vamos saber responder? Diante do sofrimento, da dor, das circunstâncias mais difíceis, será que nós sabemos responder e dizer: eu tenho um Deus verdadeiro, eu tenho uma esperança viva, eu tenho uma herança nos céus, um dia o Senhor Jesus Cristo vem para me buscar, eu sei que eu vou para lá, eu sei que o meu sofrimento vai chegar ao fim, qualquer instante desses. Será que nós temos condições? Será que estamos nos preparando? Então, acredito eu que esse é um dos primeiros propósitos da epístola. Lembrar que em Cristo temos uma viva esperança e que precisamos falar dela aos outros. Segundo propósito, encorajar o cristão em meio às tentações e sofrimentos comuns da vida. Os sofrimentos corriqueiros, os sofrimentos do dia a dia. Ainda no capítulo 1, dos 6 ao 9, nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações ou tentações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, revelação tem a ver com a vinda de Cristo, o dia em que Ele vai se manifestar. A quem não havendo visto a mais,
no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível, cheia de glória. E continua. Passamos sim por dificuldades, por provações e tentações de todos os tipos. E aqueles primeiros cristãos forasteiros na Ásia Menor, passando por todas aquelas coisas comuns que já eram uma realidade na sua vida, eles precisavam ser encorajados. E Pedro então escreveu esta epístola para encorajá-los, para confortá-los, para lhes ajudar a passar por aqueles dias difíceis que eles estavam passando. Mas também, conforme o capítulo 4, o terceiro propósito, para preparar o cristão para os tempos de perseguição. 1 Pedro capítulo 4, versos 12 e 13. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. E continua. Pedro está antecipando os dias futuros e que chegaram bem rápido para aqueles cristãos. Foram dias de perseguição, em que a igreja foi perseguida, em que a igreja, se fosse possível acontecer, teria sido arrasada, destruída, se fosse possível, da face da terra. Irmãos, é importante dizer nesse ponto também que Nero era o imperador naqueles dias em que Pedro escreveu esta epístola. Nero reinou de 54 a 68 depois de Cristo, na era cristã, Anno Domini. E foram dias difíceis, quando a perseguição se estendeu de tal maneira e atingiu as pessoas e os cristãos naqueles dias com exigências, com ameaças, com prisões, com mortes. Mas não só nessa época. Do ano 81 ao ano 96, um outro imperador chamado Domiciano também instalou uma nova perseguição aos cristãos. Do ano 98 ao ano 117, o imperador Trajano. Do ano 117 ao ano 138, o imperador Adriano. Do ano 284 a 305, reinou Diocleciano. E na época desses imperadores, até 313, basicamente, na época de Constantino, então a perseguição era generalizada contra os cristãos. Foram dias difíceis. Se você pegar um livro de história da igreja falando sobre os períodos de perseguição, até se você colocar na internet lá, perseguição da igreja nos primeiros séculos, você vai ver isso. Coisas terríveis, terríveis aconteceram. Hoje nós estamos vivendo em paz, não é? Como dizemos de vez em quando, as portas abertas, as janelas abertas, microfone ligado para qualquer pessoa que passa aí, ouve. Nós não precisamos estar escondidos, fugindo. Nós não estamos passando por esse tipo de coisa. Outros cristãos em outros locais do mundo estão passando, mas nós não. Nós temos relativa paz. E até o nosso Brasil, não é? Não estamos em guerra. Propósitos da epístola. Isso é o que nós estamos vendo. E quanto mais nós caminharmos nesta epístola, nós vamos melhor entender as circunstâncias reais daqueles irmãos. E por último, irmãos, um quinto fator importante nesta epístola, eu vou chamar de as características da epístola. Quero dar duas aqui de maneira rápida, que esta epístola está repleta de citações e alusões ou referências ao Velho Testamento. Se irmãos olharem rapidamente aí, eu não vou ler tudo por causa do tempo,
Mas se os irmãos olharem aí no capítulo 1, verso 16, ali diz: sede santos porque eu sou santo, e ali é dito assim, está escrito. Escrito onde? No Velho Testamento, especificamente em Levítico, capítulo 11 e também capítulo 19. Quando chegamos ali nos versos 24 e 25, também é feita uma referência no texto bíblico que vai para Isaías, quando diz que a palavra do Senhor permanece para sempre. Quando olhamos também ali no capítulo 2, versos 6 a 8, vai falar sobre os salmos, fala ali sobre a pedra angular que foi rejeitada. Também no verso 22 é feita ali uma referência, como os irmãos podem ver, capítulo 2, verso 22, o qual não cometeu pecado, nem tolo algum se achou em sua boca. Você vai lembrar de Isaías 53, não é? Bem claro, ali. No capítulo 3, no verso 6, olhando rapidamente, aí eu sei que eu não estou lendo, mas ali vai falar sobre Sara, que obedeceu a Abraão, ou seja, faz referência a Gênesis. E é bem claro, do versículo 10 ao versículo 12, vai falar de Provérbios, e até diz assim no verso 10, capítulo 3, verso 10 a 12: quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz, empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Fazendo referência, claro, ao livro de Provérbios. Então, os irmãos estão observando quantas referências e quantos versículos são trazidos do Velho Testamento para esta epístola. E mais ainda, capítulo 4, verso 8, também uma outra referência ali a Provérbios, diz que o amor cobre multidão de pecados. Verso 18, também outra referência a Provérbios, e se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Essa é uma referência a Provérbios. Mas o que isso quer dizer? Nós verificaremos isso no tempo certo. Outra referência, capítulo 5, verso 5, outro ensinamento, ali falando: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outro sino trata de uns com os outros, cingei-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. E, irmãos, essas não são as únicas referências ou citações claras do Velho Testamento. Há outras, e nós verificaremos isso no tempo certo. Uma outra característica da epístola, além dessa de citar textos e fazer referências ao Velho Testamento diversas vezes em diversos locais, é que diversas doutrinas bíblicas, diversas doutrinas do cristianismo são enfatizadas nesta epístola. E aqui eu vou só fazer uma referência rápida, como por exemplo, a volta de Cristo, no capítulo 1, verso 5 e no capítulo 5, verso 4. Também faz referência e destaca a doutrina da redenção pelo sangue de Cristo, capítulo 1, versos 18 e 19. Ainda fala sobre o novo nascimento, capítulo 1, verso 23. E ainda os sofrimentos e a morte de Jesus, capítulo 2, verso 24. E de fato há muitas outras doutrinas que são tratadas nesta primeira epístola, ou seja, uma epístola belíssima, com grandes verdades, e que nós precisamos conhecer, conhecer e conhecer. 1 Pedro é uma carta muito atual, igualmente repleta de preciosos ensinamentos, conselhos e lições para todos nós, sem exceção. Suas exortações para permanecermos firmes em tempos de sofrimento e aflições, bem como para vivermos vidas santas, piedosas e agradáveis neste mundo, continuam sendo a vontade de Deus para cada cristão, para você e para mim. Os fatos, as verdades, os ensinamentos não mudaram. Tudo é para nós. Nós não queremos passar aquela ideia de que estamos olhando para uma epístola que foi escrita a um povo, ou pelo menos
a uma região onde havia cristãos, judeus e gentios, e era para eles, não é para nós. É para nós sim. E as verdades não mudaram. As mesmas verdades que eles precisavam, nós também precisamos. Se não nós exatamente aqui, mas para nós cristãos no século 21. Principalmente quando fala de perseguição, não é? Nós não estamos debaixo de perseguição. Pelo menos não como uma investida do governo contra os cristãos. Nós não estamos debaixo disso. Mas pode ser que alguns de nós, ou talvez um ou outro dentre nós, esteja passando, ou já passou por isso, talvez na escola, ou no trabalho, ou quem sabe em outras circunstâncias, de alguém estar perseguindo só por causa da sua fé, só por causa que você quer viver a vida cristã como é, e de repente alguém está insistindo em pisar no seu calo, talvez no seu erro, no seu pecado, ou talvez apenas porque você se declara um cristão e alguém está ali em cima. Não é nem pecado, mas a pessoa está criando circunstâncias para dificultar a sua vida, e lhe perseguindo mesmo. Então, continua sendo uma verdade para todos nós. Sendo assim, e concluindo esta mensagem, como de fato estamos vivendo a vida cristã nos dias de sofrimento? Como é que você responde como um cristão naqueles dias de sofrimento, de dor, de tristeza, de angústia, de ameaças, de talvez até rejeição, de outras circunstâncias que são desagradáveis? Será que nós temos realmente permanecido firmes e mantemos a nossa esperança em Deus, independentemente das circunstâncias? Ou simplesmente nós abandonamos? Como alguém diz assim, eu acho que a expressão é lançar a toalha, né? Jogar fora a toalha, uma coisa assim. Ou seja, eu desisto, eu não quero mais. Eu estou passando por tanto sofrimento, eu não quero mais. Eu não quero mais ser crente, eu não quero mais ir para a igreja, eu desisto disso, isso não é para mim. 1 Pedro nos ensina, permaneça firme. Deus está vendo, Ele está ouvindo as orações, Ele sabe pelo que você está passando, e a qualquer instante Ele volta para nos livrar totalmente dessas circunstâncias contrárias, adversas, de sofrimento, de aflição. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer pelo dia de hoje, por essa introdução geral que fizemos a esta epístola. Nós queremos, ó Deus, pedir que o Senhor nos auxilie durante todo o tempo que estivermos pausando, estudando, examinando cada versículo, cada passagem, cada verdade e ensinamento. Que nós entendamos que essa é a palavra do Senhor, que é viva, que é eficaz, que permanece. Essa palavra, ó Deus, que é útil para o ensino, para a repreensão, para a educação na justiça. Essa palavra que nos educa e quer nos moldar. Nós agradecemos por todos que estão presentes. Nós agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra, que é a verdade eterna. E nós pedimos que esta palavra fale aos nossos corações. E que também, à medida que estivermos estudando e examinando, nós também possamos examinar as nossas vidas e como nós temos reagido aos sofrimentos da vida. Se nós estamos dando uma resposta que agrada ao Senhor ou não. Ó Deus, nós pedimos em favor de cada irmão hoje à noite, pela igreja como um todo. Nós oramos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém.